Marina sentia o peso da noite cair sobre o hospital. O turno da madrugada começava, e com ele a sensação de que o local se tornava mais silencioso, mas não mais tranquilo. O som distante dos aparelhos médicos e o sussurro das vozes dos outros enfermeiros se tornavam ecos quase inexistentes. Ela ajustou a bata branca e conferiu seu relógio. Era meia-noite. A luz do corredor refletia no piso polido, criando uma atmosfera fria e quase irreconhecível. O hospital era um edifício antigo, com paredes de concreto e corredores longos que pareciam não ter fim. A estrutura imponente e cheia de história se tornava mais sombria durante a noite, quando os pacientes terminavam de passar pelas últimas horas de suas vidas. Os velhos sistemas de ventilação faziam o ambiente parecer ainda mais opressivo, com a luz fraca e o cheiro de desinfetante se misturando ao odor metálico do sangue. Marina tinha acabado de ser admitida para o turno da noite, o que ainda a deixava nervosa. Não por causa do trabalho em si, mas pelo que ela sentia no ambiente. Desde o momento em que entrou no hospital, uma sensação de desconforto parecia acompanhá-la. Alguns colegas mais experientes falavam em mau agouro quando se referiam ao turno da noite, mas Marina preferia não dar ouvidos a essas histórias. Para ela, eram apenas superstições de quem já estava há muito tempo naquela rotina. Ela respirou fundo, tentando ignorar o clima denso ao seu redor. A noite começava, e com ela, mais uma jornada. O turno estava se arrastando. O silêncio do hospital sendo quebrado apenas pelo som constante dos monitores e o ocasional barulho de passos apressados de outros funcionários. Marina se dedicava a verificar os pacientes, administrando medicamentos, conferindo sinais vitais, tudo com um esforço consciente para se manter focada. Mas havia algo de estranho no ar. Por mais que tentasse ignorar, os sussurros vinham. Eram fracos no início, quase como se fossem apenas ecos da própria mente. Ela parava de vez em quando, procurando a origem daquelas vozes, mas sempre se via sozinha no corredor vazio. O som estava vindo de algum lugar distante, além da virada do corredor, onde a luz era mais fraca, criando uma sombra espessa que se estendia pela parede. O hospital tinha uma ala isolada, conhecida entre os funcionários como o Corredor dos Perdidos. Era onde os pacientes terminais eram mantidos até seus últimos dias. Era ali que Marina começava a ouvir os sussurros com mais frequência. Os pacientes, em sua maioria, estavam muito debilitados, e as conversas que ela ouvia eram delirantes e desconexas. Mas não eram apenas os pacientes. Cada vez mais, ela sentia uma presença que a acompanhava. Um peso no ar, como se alguém estivesse sempre olhando para ela. Em uma das suas rondas, entrou no quarto de seu Vicente, um dos pacientes mais velhos da ala. O idoso estava deitado na cama, com os olhos arregalados, fixos na porta. Eles não partem, eles ficam aqui, disse ele, a voz baixa e arrastada, quase como um suspiro. Marina franziu o senho, achando que ele estava delirando por conta dos medicamentos. Mas havia algo nos olhos de seu Vicente que a deixou inquieta. Ele não estava delirando. Havia uma certeza em sua fala, como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Marina continuou sua ronda, sentindo a inquietação crescer dentro de si. Os sussurros pareciam mais próximos agora, como se a cada passo ela fosse mais atraída para o corredor sombrio. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. O som dos sussurros persistia, mesmo quando fechava os olhos. Era como se estivessem em sua mente, ecoando no espaço entre o que ela via e o que ela queria ignorar. No turno seguinte, ela encontrou seu Vicente mais agitado do que nunca. Seus olhos estavam vidrados, fixos na porta de seu quarto, como se esperasse alguém. Marina entrou, tentando manter a calma. Eles estão por aqui. Estão me vendo, todos eles, disse ele em um sussurro. A voz arranhada. Marina se aproximou, tentando entender o que ele queria dizer. Quem está vendo, seu Vicente? Ela perguntou, hesitante. O idoso se virou devagar, como se pesasse cada movimento. Eles não partem, ficam no corredor, esperando. Seus olhos pareciam vazios, mas o medo que emanava deles era palpável. Marina olhou para o corredor pela janela do quarto, mas não viu nada além das sombras que o iluminavam fracamente. Está tudo bem, seu Vicente. São só as medicações. Tentou tranquilizá-lo, mas algo dentro dela dizia que não era tão simples. Naquele momento, a enfermeira ouviu um leve estalo atrás de si, vindo do corredor. Ela se virou rapidamente, mas tudo o que viu foi a luz suave e o corredor continuava vazio. A sensação de estar sendo observada voltou, mais forte do que nunca. No decorrer daquela noite, outros pacientes começaram a falar coisas semelhantes.
Sr. Clara, uma senhora que estava internada há semanas, também comentou sobre o corredor. Há algo ali, meu anjo. Eu vi. Eles não conseguem sair e por isso não descansam. Eles estão presos, ela murmurou, enquanto Marina lhe administrava a medicação. Marina olhou para os rostos dos pacientes. Havia algo em suas expressões que a deixava inquieta. Todos pareciam observar o mesmo lugar, o mesmo corredor escuro, como se uma presença invisível os chamasse. Ela não sabia o que era pior. A sensação de que esses pacientes estavam delirando, ou a ideia de que realmente havia algo ali. No entanto, ao se afastar do quarto de Sr. Clara, Marina se pegou olhando para o corredor. Ela sentiu um arrepio correr por sua espinha, e por um momento, a escuridão pareceu se mover, quase como se algo estivesse se aproximando dela. O turno seguinte de Marina começou com uma sensação de desconforto que não conseguiu mais ignorar. Aquela presença, que até então parecia uma ilusão, agora se tornava cada vez mais concreta. Durante o dia, enquanto o hospital estava mais movimentado, Marina tentou seguir sua rotina, mas a ideia de que algo estava errado no corredor dos perdidos não saía de sua cabeça. Decidiu então investigar mais a fundo. A enfermeira se dirigiu à sala de administração, onde o acesso a registros antigos era permitido apenas a funcionários de confiança. Quando entrou, encontrou a assistente administrativa do hospital, Carla, uma mulher já experiente no hospital e que conhecia o local como a palma da mão. Ela fez uma pergunta casual. Você já ouviu falar das mortes no corredor dos perdidos? Carla olhou para ela com uma expressão que claramente sugeria que não era uma boa ideia seguir por esse caminho. Ala do quarto andar? Ali há histórias antigas, Marina. Muitos pacientes morreram ali, mas não há nada de sobrenatural. Apenas histórias criadas por aqueles que estavam aqui há muito tempo. Melhor não se envolver. Marina sentiu um frio na espinha, mas insistiu. Eu só preciso saber mais. Os pacientes, eles falam sobre algo, sobre não conseguir partir. Isso é estranho, não é? Carla hesitou, mas logo cedeu, sabendo que Marina já tinha ouvido mais do que devia. Veja, nem todos os registros são claros, mas há algo que ninguém gosta de mencionar. Há anos, durante uma epidemia, alguns pacientes morreram de forma muito repentina. As mortes foram tão rápidas que alguns ficaram com seus corpos mal preparados para o enterro, e as famílias estavam tão abaladas que não houve investigações adequadas. Aconteceram em um curto espaço de tempo, em um corredor isolado. Marina ficou paralisada. O que Carla dizia agora parecia coincidir com o que os pacientes estavam relatando. Era como se eles estivessem tentando comunicar algo que estava sendo ignorado há anos. Ao voltar para seu posto, Marina não conseguia parar de pensar nas palavras de Carla. O corredor dos perdidos, o lugar onde todos os pacientes haviam morrido rapidamente, parecia estar conectado com os sussurros e as visões que a assombravam. A pergunta era, por que essas almas ainda estavam presas ali? O clima no hospital parecia ainda mais opressor. Cada passo de Marina agora ecoava pelos corredores e a sensação de estar sendo observada nunca havia sido tão forte. Marina sabia que estava se aproximando de algo que não poderia mais ignorar. O corredor dos perdidos, agora gravado em sua mente, parecia chamar seu nome a cada vez que ela passava por ele. Naquela noite, o hospital estava especialmente quieto. A luz fraca dos corredores lançava sombras longas e distorcidas, e embora estivesse quase na hora de seu turno terminar, Marina sentia que não poderia se afastar. Ela hesitou antes de entrar no corredor, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer a empurrou para dentro. O ar parecia mais pesado ali, como se as paredes absorvessem a dor de todas as almas que ali haviam partido. O som do seu próprio respirar parecia amplificado, misturando-se com o sussurro de vozes distantes. Marina caminhou devagar, os passos ecoando em meio ao vazio. Cada movimento seu era meticulosamente calculado, mas ao mesmo tempo algo parecia arrastá-la para frente, como se uma força invisível a guiasse. Ao seu redor, as portas dos quartos estavam fechadas, mas o ar ao redor parecia mais denso, como se estivesse sobrecarregado de algo que ela não podia ver, mas podia sentir. Quando Marina alcançou o fim do corredor, a luz apagou de repente, deixando-a em uma escuridão impenetrável. Ela parou, o coração batendo mais rápido, o medo crescendo dentro dela. Tentou acender a lanterna do celular, mas a luz piscou e morreu instantaneamente. Por um momento, só o som de sua respiração preenchia o espaço. Então ela ouviu. Era o som de algo se arrastando pelo chão,
O som parecia vir de atrás da última porta à frente. Marina hesitou, seu instinto de sobrevivência lutando contra a curiosidade. Com a respiração suspensa, ela avançou até a porta. A cada passo, a sensação de que estava sendo observada crescia. Finalmente, ela colocou a mão na maçaneta e, com um esforço visível, girou-a. Dentro, tudo parecia em desacordo com o hospital. As paredes, que deveriam ser brancas, estavam cobertas por uma névoa cinza e úmida. O cheiro de doença, morte e sangue estava no ar. Marina entrou, sentindo uma pressão crescente ao seu redor. O tempo parecia parar ali, o ar congelado em torno de seu corpo, e uma sombra passou rapidamente à sua frente. Ela não estava sozinha. Marina sentiu uma onda de frio atravessar seu corpo, como se a sombra que passara diante de seus olhos tivesse drenado toda a energia de seu ser. O corredor estava irreconhecível. O ar, antes abafado, agora estava pesado, como se cada respiração fosse um esforço. A névoa cinza parecia envolver tudo, distorcendo as paredes e os objetos em um vórtice de desespero. Ela não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O hospital estava mais do que apenas uma construção velha e cheia de história. Algo estava ali, e era mais do que real. Marina sentiu seus joelhos tremerem, mas sua mente se manteve firme. Algo precisava ser resolvido. Essas almas, esses espíritos que pareciam estar aprisionados aqui, esperavam algo de alguém, talvez ela. Quem está aí? Sua voz saiu mais fraca do que o desejado, mas ao menos quebrou o silêncio opressor. Foi quando uma figura se materializou diante dela. Não era uma pessoa. Era uma sombra indistinta, mas seus olhos, esses olhos brilhando com uma luz fria, eram claros, penetrantes e estavam fixos nela. A entidade parecia se esticar, distorcendo-se como uma onda, como se o tempo e o espaço não se aplicassem. Marina sentiu um arrepio percorrê-la, a sensação de estar encarando algo além da morte. Você não pode sair. Nenhum de nós pode. A voz que veio de sua boca não era sua. Era profunda e ecoava no espaço, reverberando nas paredes. A sombra se aproximou lentamente, seus olhos agora mais intensos. Marina recuou um passo, mas a sensação de que estava presa ali começou a pesar. Essas almas? Elas foram esquecidas. Não receberam justiça. E agora estão presas, sem descanso. Nós somos os condenados, assim como eles. O erro foi grande demais para ser ignorado. A entidade continuou, a voz vibrando no ar. Marina, com o coração acelerado, tentou entender. Eu sei que algo aconteceu. Essas mortes foram esquecidas, mas eu posso ajudar. Eu posso dar a elas uma chance de descansar. A sombra balançou lentamente a cabeça, como se fosse impossível. Então, em um movimento abrupto, a figura estendeu suas mãos, e Marina sentiu uma pressão esmagadora ao seu redor. Mas com um ato de coragem, ela olhou diretamente nos olhos da entidade. Eu não vou deixar você me parar. Você não tem mais poder aqui. Sua voz estava firme agora. Sua determinação alimentada pela verdade que ela sabia. E enquanto a sombra hesitava, Marina sentiu que algo mudava. O ar ficou mais leve, e as sombras ao redor começaram a se dissipar. Com um último suspiro, a entidade desapareceu, e o corredor retornou ao seu estado normal. O hospital agora parecia mais calmo, como se a dor e o sofrimento que o envolviam tivessem sido finalmente libertados. Quando Marina saiu do corredor dos perdidos, o hospital parecia diferente. O ar, que antes estava saturado de tensão e medo, agora se sentia mais leve, mais limpo. As luzes do corredor, que antes piscavam e tremiam, agora brilhavam com uma suavidade reconfortante. O som dos monitores e das vozes dos pacientes era mais calmo, e até o silêncio que acompanhava a noite parecia menos opressor. Marina não sabia se estava acordada ou se ainda estava sonhando. O que ela experimentara no corredor era inegavelmente real, mas o que isso significava? Ela olhou para os rostos dos pacientes, agora mais tranquilos, e viu uma leveza nos olhos de cada um deles, como se finalmente estivessem livres de um peso invisível. Quando entrou na ala novamente, sentiu uma onda de gratidão de alguns dos pacientes. A Sra. Clara, que antes estava frágil e delirante, sorriu para ela. Eles partiram, minha querida. Finalmente, partiram, disse, com uma expressão de alívio no rosto. A expressão de seu Vicente também havia mudado. Ele parecia menos perturbado, mais em paz. Marina sentiu uma leveza tomar conta de seu corpo. As sombras que antes a cercavam estavam desaparecendo, e ela sabia com certeza que havia cumprido seu papel. Não estava mais sozinha naquele hospital, nem em suas lembranças. As almas que estavam presas no hospital, aguardando justiça, haviam finalmente encontrado descanso.
Enquanto ela se afastava do corredor dos perdidos pela última vez, Marina olhou para o relógio. O turno havia terminado, mas o que ela vivera ali era algo que jamais esqueceria. As histórias do hospital agora tinham uma nova camada, a de quem havia ajudado as almas perdidas a encontrar a paz.